Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Guardiãs do Lar. Que alegria poder entrar aí na sua casa, seja por onde você está assistindo, ou direto daqui do canal da TV RVC, ou também pelo canal do YouTube. Como é bom poder sentar com você no sofá e dividir uma palavra, dividir uma experiência. E esse programa está muito especial, porque nós vamos falar sobre o programa do Dia das Mães. E nós temos uma história aqui maravilhosa, que depois do intervalo eu vou contar para você. História de uma mulher que se descobriu com duas mães. Eu vou deixar os detalhes desta história para ela contar com vocês, tá bom? E antes de mais nada, feliz Dia das Mães para você que está aí. Eu sei que está um pouquinho adiantado porque é domingo, Dia das Mães, mas eu já quero lhe desejar. Quero que você saiba, mãezinha, que se Deus lhe deu os filhos, é porque Ele vai te capacitar para educá-los. A vida geralmente não sai como a gente planeja. Algumas coisas saem do trilho, algumas coisas saem do lugar. Mas eu sei de uma coisa, contando com Deus, você vai sobreviver e vai ser a melhor mãe que seus filhos puderam ter. Então vamos juntas? E o programa de hoje nós vamos falar sobre metanoia. Abra aí em Romanos 12, 2 e eu amo este versículo. Sabe o que fala? Ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenho certeza de que alguma estação da sua vida, seja ela na maternidade, seja no casamento, seja no empreendedorismo ou trabalhando, ou como CEO do lar full time, você teve pelo menos alguns dias em que sentiu no seu interior um pouco bagunçado. Sabe aquela confusão? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa mãe? A maternidade é desafiadora, a maternidade é uma delícia e só quem é mãe sabe o que eu estou falando. A gente passa por várias emoções e quando o bebezinho então chega na nossa casa, aquele choro, desespero, a gente não sabe o que faz. Mãezinhas de primeira viagem. Mas aí vai cada estação mudando e cada estação vem com um desafio. E para você, se você é mãe de adolescente como eu, sabe o quão é desafiador ser uma mãe atualizada e antenada nos dias de hoje. Então essa bagunça às vezes pode aparecer. Os pensamentos pareciam confusos e eufóricos, as escolhas não saíam como você deseja e a vida parecia não acontecer da maneira correta. Nesses dias, muito provavelmente sua mente estava desalinhada. Desalinhada pelos desafios, porque eu não sei você, mas eu já reparei que os nossos filhos, eles vieram com várias missões. E uma delas é nos tirar da zona de conforto. E os nossos filhos sempre nos ensinam, seja por um exemplo, seja na dor, mas nós estamos sempre aprendendo. A mãe que diz assim, pois eu sou a mãe perfeita e só eu ensino para o meu filho. Mãezinha, abra o seu coração, abra a sua mente, porque mãe é ser uma eterna aprendiz. Sim, somos responsáveis pela educação, por transmitir amor, por dar limites, mas nós estamos sempre aprendendo com os nossos filhos. Então, nessa semana, nesse programa, eu quero te convidar a pensar no equilíbrio necessário para que a sua mente esteja no lugar certo e assim você siga com clareza pela estrada do seu destino profético. Olha só, repara comigo uma orquestra, imagina a orquestra sinfônica. Estão todos tocando uma mesma música que está sendo tocada e precisa ser a mesma de todos os instrumentos. Imagina se num recital, a orquestra está lá, o violino está tocando uma música, daqui a pouco outro instrumento começa a tocar outra, e em vez de ser uma música harmoniosa, vira uma grande bagunça. Então a orquestra, ela tem que estar toda em sintonia. Nem sempre todos vão tocar ao mesmo tempo. Às vezes algum instrumento para, o outro continua, mas sempre tocando a mesma música. Eles estão alinhados em sintonia total para que as pessoas possam se deleitar durante a apresentação. Se algo está desafinado, percebemos logo de cara
que é um descompasso ou algo fora de tom. E aí, logo, se você está na TV, você vai falar, ai, tira isso daí, está perturbando a minha mente. Ai, nossa, que barulho, não estou entendendo nada. Então, é isso que acontece quando nós estamos desalinhados, desajustados. Da mesma forma, é a nossa mente em relação aos propósitos de Deus. Enquanto estamos alinhados com a sua vontade, seguimos na direção que Ele nos deu. Emanamos uma atmosfera de harmonia, mas se negligenciarmos suas verdades sobre nós, acabamos nos tornando como uma orquestra desordenada. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 12, como nós já lemos, e nos lembra qual é a mentalidade que nós devemos ter. Não de vivemos de acordo com os padrões deste mundo, desta era, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. Lígia, no Dia das Mães, você vem falar para mim sobre renovação da mente, eu preciso descansar. Se você é uma mãezinha de crianças pequenas, eu te entendo, mas fica aí um conselho para você. Aproveite, isso passa muito rápido. Daqui a pouco seus filhos são adolescentes e você está curtindo outra fase, porque a adolescência também é uma fase de curtir os nossos filhos. Mas aqui o Senhor nos fala e nos convida, porque independente da canseira física, nós renovarmos a nossa mente. E eu vou te falar uma coisa, o descansar, o desfrutar é somente para os filhos. Somente os filhos de Deus acessam esse lugar de descanso mesmo em meio ao desespero. Então vamos renovar a nossa mente. A renovação diz respeito a um realinhamento que precisa acontecer dentro de nós. É mudar a vibração para uma frequência ainda mais alta e ainda mais positiva. Às vezes a sua mente está cheia de más notícias. Talvez você está se alimentando de notícias de que talvez o Covid volte, talvez tudo volte de novo. Eu não sei qual tem sido o alimento do seu cérebro, da sua mente, mas eu quero te convidar hoje nesse programa para você renovar a sua mente dia após dia. A falta de alimento em seu coração pode ser causada por esse fator que Paulo nos alerta no capítulo, ter a mentalidade do mundo. Se você for se alimentar somente daquilo que o mundo diz, vai entrar em desespero, vai entrar em medo. As perspectivas, os números, as estatísticas. E nesse programa eu quero te convidar a ter uma mentalidade de Deus, a você pensar como Deus pensaria. E isso é elevar a sua frequência para um lado mais positivo. Ai, mas é o positivo do tipo, vou ser positiva. Não, é se apegar na promessa. É se apegar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado para você como promessa. Pensar como o mundo significa enxergar a vida somente com os olhos naturais e limitados, porque o nosso olho natural não vê o mundo espiritual. Algumas pessoas têm até esse dom, mas talvez você só está enxergando o que naturalmente está seguindo e isso provavelmente está te trazendo tristeza. Ah, o meu filho só está me respondendo nessa fase da adolescência, nossa, não consigo tirar o meu filho do quarto, não consigo dialogar com o meu adolescente, ou como mãe, poxa, eu ensino, eu tenho que repetir a mesma coisa para os meus filhos pequenos, será que é sempre assim? Olha, fica aí o conselho, olhe com os olhos espirituais. Quantas vezes os seus filhos vão te responder? Os seus filhos vão fazer malcriação para você e você vai precisar ter um posicionamento do céu. Pode até repreendê-lo, mas quando estiver acontecendo aquilo, lembre-se de pedir para Jesus, Senhor, como o Senhor está olhando para essa situação? Quando você lançar uma palavra para os seus filhos, aquela palavra vem entrar dentro do coração deles, entrar como uma terra fértil e ali frutificar. Saiba, mãezinha, de uma coisa, todas as palavras que você fala sobre o seu filho, isso vai frutificar. Não tenha dúvida de que eles vão lembrar do que você disse quando eles tinham 6, 7, até 8 anos, 11 e até hoje. Que da sua boca, mãe, possa sair palavras de bênção, palavras de paz, palavras de amor. E se precisar confrontar, exortar, que é necessário, é o nosso papel dar limites, que você e eu, isso eu me incluo também, possamos ter essa sabedoria do céu de fazer isso em amor, mesmo apesar de tudo, em amor.
Agora, eu acredito que nessa semana Deus está chamando para silenciar as vozes que causam confusão no seu interior. Sabe, do tipo assim, nossa, eu acho que eu sou uma mãe muito liberal, ou acho que eu sou uma mãe muito radical, aí eu não sirvo para ser mãe. Nossa, um acidente mesmo eu ter sido mãe. Será que dá para voltar e não ter tido filhos? Não sei se você já está pensando isso, ou você já em algum momento pensou sobre isso. Mas eu quero te dizer, ou pensamento do tipo assim, nossa, como eu erro. Eu não sou a mãe que os meus filhos precisavam ter. Hoje, nesse programa, o Senhor quer que você tenha essa mudança de rota. É um chamado para silenciar as vozes que te acusam, vozes que te apontam, falam, tá tudo errado que você está fazendo. Pode ser que nós tenhamos um encontro com o Senhor e nesse encontro o Senhor nos aponte, nos mostre algumas coisas que precisam ser ajustadas, que precisam ser alinhadas. E está tudo bem você fazer esse ajuste, está tudo bem você fazer esse alinhamento. O que não está tudo bem é você se sentir a pior mãe do universo. Ei, nesse Dia das Mães, eu quero te parabenizar, mas também te dizer que você foi escolhida por Deus para trazer à luz esses filhos maravilhosos. E aumentar a frequência da voz do Senhor no seu coração. Aumente o som da música. Aumente o som da voz de Deus sobre você, porque muito provavelmente a voz que você está ouvindo é a voz do vitimismo, é a voz daquele que quer te acusar. A palavra do Senhor nos diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, use essa estação do Dia das Mães para quê? Para afiar os seus planos aos propósitos de Deus. Deixe que Deus verdadeiramente te transforme, mãezinha. Te transforme na mulher que Ele quer que você seja, na guardiã do lar que Ele quer que você seja. Porque muito provavelmente a guardiã vai precisar de um posicionamento. E esse posicionamento para estar com seus filhos. Então, seja muito bem-vinda a esse posicionamento. Na Bíblia, o nosso maior exemplo de alinhamento com o Pai foi Jesus. Eles eram um só com Cristo, só fazia aquilo que viu propósito de Deus, guiado pela vontade daquele que o havia enviado. Agora eu vou falar uma coisa para você, mãezinha. E aí eu quero que você abra o coração para o que eu vou te dizer. Talvez não é para todos, tem destino certo essa palavra que eu vou dizer. Quem é que você está andando? Com quais mulheres você tem andado? Quais tipos de mães você tem andado? Sabe, porque existe uma história que, infelizmente, a gente tem ouvido tanto que a mulher, ela tem que ser empoderada. E eu acredito muito nisso, que somos já empoderadas. Mas jamais abrir mão da maternidade. Se você está passando pela maternidade agora, então seja a mãe dos seus filhos. Não terceirize isso para qualquer outra pessoa e saia da autorresponsabilidade dessa missão linda que Deus te deu. Então, se você é mãe, assuma isso. Olhe para o seu filho e fala para sua filha, esses filhos são meus e eu vou dar conta. A responsabilidade não é de outras pessoas, é sua. Se você não se sente capaz, se você não se sente habilitada, estamos juntas. Quem nunca? Qual é a mãe que nunca se sentiu incapacitada diante de uma dor de um filho, diante de uma situação de um filho? Mas eu quero te dizer, esteja posicionada com o propósito de Deus. Quais têm sido os cafés que você tem sentado na mesa para tomar? Será que tem sido de mulheres que falam da palavra de Deus, das mulheres que têm como propósito ser uma mulher segundo o coração de Deus e com isso será a melhor mãe que os seus filhos possam ter? E ser mãe não é se excluir, não é jamais viver só para os filhos, porque se você é casada, minha linda, deixa eu te falar, o seu marido é sua prioridade primeiro até do que os seus filhos. Então não se esqueça só de desempenhar o papel de mãe. Olha só, Deus não te fez mulher à toa, Ele te fez mulher porque tu é capaz de desempenhar essas funções. Mas jamais exclua esse papel de dizer não, de colocar limites, mas também dizer sim, de elogiar, de falar, filho, filha, que orgulho de você. Ah, parabéns.
Ou então, muitas vezes, dizer assim, ó, me perdoa, eu errei. No passado eu pensava assim e hoje eu entendi melhor que o caminho correto é esse. Tá tudo certo você falar e fazer isso com seus filhos. Então eu quero que nesse programa você entenda que a maternidade, ela precisa ser junto, de mãos dadas com o Senhor. E nunca esqueça o propósito da sua vida em ser mãe. Em João 5, 19 e 20 diz assim: Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que o Pai pode fazer. Porque tudo o que fizer, o filho também faz, porque o Pai ama o filho e ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que você fique maravilhados. Qual é a instrução que Deus está dando hoje para você, que você está relutando para cumprir? Talvez a instrução de falar assim, mãe, delimite o horário da internet com seus filhos. E até adolescente você pode delimitar, tá bom? Entenda uma coisa, está por baixo do seu lar, está dentro da sua casa, as regras são suas. Não fique com medo e nem com peso na consciência, porque, eu devo alguma coisa. Mãezinha, você não deve nada para os seus filhos e seus filhos também não devem nada para você. É um relacionamento livre, de liberdade. Quais são os lugares que lhe pediu para conquistar e você ainda não deu passo naquela direção, pois não se sente pronta? Quais? Ouvir e obedecer à instrução do Pai também alinhará sua mente à do Senhor. Existem coisas que nos amarram internamente, mas seguir em frente ouvindo a voz de Deus é uma decisão sábia que devemos tomar. É uma decisão muito sábia de ouvir a voz de Deus e seguir adiante. Uma mente desalinhada não consegue aproveitar as oportunidades. A oportunidade de levar um filho no parque, a oportunidade de fazer um piquenique, porque a mente está desalinhada. Que o favor de Deus fornece para ela, mas uma mente alinhada reconhece a voz do nosso pastor, do nosso Pai, que passa pelas portas abertas sem hesitar. Por isso, precisamos realinhar nossos pensamentos e o coração com a esperança que há na palavra. E na palavra há muita esperança. É preciso retomar a identidade e fixar os valores celestiais em nosso coração primeiro, depois no coração dos nossos filhos. Pois somente assim você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Chegamos agora ao nosso querido intervalo. Sei lá, tomar uma água, refrescar um pouco aí o seu corpo, a sua mente, que ela já está sendo renovada a partir de agora. Depois do intervalo, eu vou chamar essa convidada super, mega, ultra especial com a sua história. Então, eu te espero lá. Tchau! Nós voltamos então do nosso programa Guardiãs do Lar do Intervalo. Já tomou sua água aí, mulher? É muito importante. Guardiã do Lar. Tome água, se hidrate de dentro para fora. Depois a hidratação do cabelo, da pele virá como uma consequência. Mas primeiro tem que começar, aqui, de dentro. E agora eu quero chamar a minha convidada muito especial. E que responsabilidade ter uma mulher dessa sentada nessa mesa, mas é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês a Bia. A Bia, ela é a nossa coordenadora aqui da TV, RVC, jornalista. E eu quero que você fale com as meninas, Bia. Lígia, primeiro eu quero agradecer a você o convite, fiquei tão feliz, né? É tão bom a gente compartilhar um pouco da nossa vida, das nossas experiências, né? Quero te agradecer muito por esse momento, né? Que a gente vai compartilhar junto, eu, você e os telespectadores. E
assim, uma gratidão imensa, né? Eu que agradeço pelo seu sim, por separar na sua agenda esse tempo para estarmos sentados aqui, que eu sei que é desafiador. Mas eu te trouxe aqui por um motivo muito especial, né? Primeiro, vamos começar do começo. Quem é a Bia? Sim, vamos lá. Vamos Nossa, lá. vamos conhecer um pouquinho da Bia, né? Isso. Então, eu sou jornalista, né? Já formada há 20 anos. Meu Deus. 20 anos. É essa carinha de jovem, mas... Mas tem história. Muita história. 20 anos. Sou diretora, coordenadora geral, né? Faço parte do corpo Unifunvic, da universidade. Sou coordenadora da parte de comunicação da TV. Sou mãe de 3 filhos, né? Minha filha mais velha, 25 Uau. anos. Essa parte é surpreendente. Exatamente. A Ine já é enfermeira, já se formando, né? Isabela, de 24 anos, uma linda também, professora. E o Pedro, de 14 anos, né? Também sou avó. Meu do Deus Luca. do céu, que alegria! Não, então, a Ene me surpreendeu, né? O Luca, com 7 anos, e o Vitor, de 2 aninhos. São 2 netinhos. 2 netinhos, olha só que bacana. Só. E como é isso, ser avó? Então, ser avó é você ser mãe de uma forma diferente, né? Acho que a gente se permite mais, se dedica até... Eu sinto que agora eu tenho um pouco mais tempo do que quando as minhas filhas eram pequenininhas, né? Meu filho. Então, eu sou, assim, a super vó, que deixa fazer tudo, mas fica ali, ó... Mas também sou firme, né? Entendi. Tem hora que eu falo, ó, isso não pode, isso machuca. Mas eu sou aquela vó que curte, que rola junto, que brinca, que dá risada. Ai, que delícia, meu Deus. 7 anos já. 7 anos. Já um mocinho. Mocinho, rapazinho. Ele tá naquela fase, né, um pouquinho confusa, meio bravinho. Uma hora quer fazer uma coisa, outra hora não quer. Bastante energia. Bastante energia. E a gente com essa rotina maluca, né, que a gente tem. Sim. Pai trabalha, mãe trabalha, todo mundo trabalha, né? E então, assim, a gente tem uma rotina complicada, isso faz parte. O Vitor já pequenininho, né, descobrindo coisas. Até essa semana eu chamei a atenção da minha filha, falei, filha, faz vários dias que eu não vejo o Vitor, traz ele aqui. E aí ele teve na minha casa, me deu até um beijinho tímido, né, tipo, vó, você tem que me ver mais. Aí eu tô até dando uma ajustada nessa agenda tão corrida, né? Que nossa, eu tenho, você também tem, para poder, porque são momentos tão importantes que não voltam mais. Exatamente. E a gente tem que participar de cada detalhe, né? É tão importante isso. Bia, eu te trouxe essa mesa nesse programa do Dia das Mães, um programa muito especial, por conta da sua história. Então, você é mãe, é avó e também foi filha. Sim. E houve uma descoberta recente. Exatamente, uma descoberta, assim, planejada por Deus. Uau! Eu acredito, eu vou contar para vocês e eu chego até a me arrepiar, porque é algo que toca muito no meu coração. Eu acredito que tenha outras histórias assim. E a minha eu estou tendo a oportunidade de levar, né, para as pessoas conhecerem. Isso. Eu hoje estou, né, com 43 anos, mas com 38 anos eu descobri numa rotina do dia a dia que eu era filha adotiva. Meu Deus, assim, do nada, pá? Do nada. E você nunca tinha desconfiado? Nunca, nunca. Como foi sua infância, assim? Eu vim de uma família, né? Meu pai, aquele pai sempre se posicionando, muito firme. E uma mãe mais tranquila, dona de casa, que ficava ali zelando pela família. Minha mãe nunca trabalhou fora. E meu pai sempre se posicionando, o provedor da casa. E foi muito interessante, sabe, Lígia? Porque foi algo, assim, tem coisas na vida que você traça aquele caminho e você sabe que vai acontecer, né? Sim. Você sabe, eu sou adotiva, posso ou não conhecer meus pais, mas eu não. Você não tinha isso. Não tinha isso. Então, assim, eu fui muito acolhida. Minha mãe, ela vem de uma família de 12 irmãos. Uau! O meu pai, um pouco menor, mas ele tinha 5 irmãos. Bastante né? gente também. Sim. Então, com esse volume de irmãos, eu tive muitos primos, né? Ai, que delícia. Uma família muito grande. Aquela família dinâmica, né? Exatamente, dinâmica, final de semana junto, férias na casa do tio, na roça. Então, foi muito presente isso na minha vida. Então, eu fui muito acolhida por essas pessoas. E eu
costumo falar hoje que eu fui tão amada pelos meus pais que eu nunca percebi que eu diferença nenhuma, ao ponto de eu nunca desenvolver em mim a necessidade de perguntar, uma curiosidade, nunca. Você é a única filha deles? Eu tenho uma irmã ela foi adotada com 9 anos, já mocinha, que inclusive também sabia que eu era filha adotiva. Uau. E nunca falou nada. Ela foi a irmã que sempre cuidou de mim. Uau. E Deus me corrigiu, viu, Lígia? Porque eu lembro que numa brincadeira de criança, a gente brincando ali, a gente tinha feito alguma arte, alguma coisa. E eu acho que ela deveria de ter uns 14, 15 anos, e eu mais nova, hoje ela está com 51 anos. Eu virei para ela e falei assim, o que você está falando? Você nem é filha dos meus pais? E ela em silêncio, sabendo que eu também não era, ela falou, não tem importância, quando meu pai e a minha mãe chegar, eu vou contar para eles que você fez arte. E depois dessa descoberta, eu olhei para minha irmã e falei, meu Deus... Me perdoa. Me perdoa, porque olha como Deus coloca as coisas no lugar e coloca você no seu lugar. Que interessante. Na hora certa. E ela amou. Ela amou. Essa atitude foi uma ela atitude me de amou amor. a vida inteira. Ela cuidava muito de mim, muito. Ela teve uma adoção sofrida, veio também de uma história sofrida, mas ela vivenciou esse sofrimento, eu não. E aí o que aconteceu? Num dia a dia, né, num encontro de família, eu acabei descobrindo. Fala aqui, nossa, a Bia é adotiva. Nossa, com 38 anos. Com 38 anos. Peraí, Bia, sou eu? Bia, prazer. Sou eu? Presente. Como assim, adotiva? Presente. Não tem mais algum primo chamado Bia? Não é? E aí tinha outras pessoas reunidas, eu fiquei em silêncio, mas fiquei com aquilo no coração. Falei, depois eu vou conversar com a minha mãe, porque meu pai já é falecido há 24 anos. E aí... Num tempo que eu achei que era o ideal, eu falei, mãe, eu sou filha adotiva? Ela, não, filha, você não é. Aí eu percebi que o tom de voz dela estava diferente, né? Estava diferente, a gente conhece, convive, né? Falei, mas como assim? Eu sou filha adotiva? Não, você é minha filha. Aí eu fiquei em silêncio, porque eu vi que ela ficou meio, sabe? Minha mãe, na época ela tinha 68 anos, hoje já com 73. Eu falei, minha mãe não tá legal, vamos deixar isso para lá, numa outra oportunidade a gente conversa. Só que o que aconteceu? Eu comecei a deixar isso dentro de mim e começou a me fazer mal. Porque daí chegou aquela interrogação, eu sou ou não sou? Né? A minha referência é essa ou não é? E aí começou a me fazer mal essa situação. Aí um dia, minha mãe estava tranquila, eu conversando, mãe... Eu sempre vou ser filha da senhora. Nada vai mudar, porque a gente tem uma história, né? E a gente construiu a nossa história, né? Talvez se eu soubesse quando eu tinha 16, 17 anos, ia ser uma situação. Sim. Mas já mulher formada, madura, já com filhos, neto também, né? Já tinha o Luca também. Então, eu enxerguei de uma forma diferente, né? E aí ela acabou se abrindo e falou que realmente eu era uma filha adotiva, que ela tinha... Porque existia uma foto que eu sempre via, e ela estava grávida, né? Com a barriguinha lá de uns 7, 8 meses. Ela falava que era eu. Meu Deus. E aí mãe, aquela foto, você acredita Eu não nisso? acredito. Eu tenho para provar a barriguinha. Eu tenho a barriguinha. Aí eu peguei e falei, mãe, como assim? Né? Aí ela pegou e falou assim, olha, filha, eu fiquei grávida de gêmeas, e eu acabei perdendo essas crianças. E eu não podia mais ter filhos. Então, nós conhecemos um orfanato na época. Na verdade, era um orfanato conectado com um hospital em Campos do Jordão. Era tão diferente a adoção, né, Lígia? Antigamente. Totalmente. Não tinha documentação, era uma coisa mais conversada. Né? Era muito diferente. E aí, lá, eles conheceram uma madre superiora que cuidava do hospital. E essa madre falou que tinha uma criança que seria doada, né? Que tinha uma senhora que já era enfermeira e ela já tinha uma criança de 2 aninhos, né? E ela apresentou, né, o interesse em doar. Isso. E aí a minha mãe e o meu pai querendo, né, um bebê. Imagina sua mãe com aquela dor do luto. Sim. Porque quem
só sabe quem perdeu um filho, verdade. imagina perder dois. Eu imagino a dor imensa que é, Nossa. né? E aí minha mãe, em conversa, quando eu nasci, com 1h30 de vida, eu fui entregue para os meus pais. 1h30. Isso. A minha mãe... Ainda quentinha ainda de todo parto. Quentinha ainda do todo parto. E aí me trouxeram para a Pinda, me registraram. Então, até o meu registro era no nome dos meus pais. Então, eu tenho o sobrenome dos meus pais, né, que me criaram. E aí, por conta disso, eu nunca desconfiei, nunca imaginei que tinha algo errado. Só que daí, quando eu fiz essa descoberta, fiquei 3 meses, né? Falei, meu Deus do céu, como assim? Perdi a referência. Isso que eu ia perguntar, como foi a sua mente? Porque até então era um caminho reto, Sim. né? E agora fez assim. Perdi totalmente a referência, totalmente, porque eu falei, meu Deus, com quem eu pareço? Será que eu tenho irmãos mesmo de sangue? Onde está minha família, né? Passou E eu isso falei, na preciso saber. Passou tantas coisas e isso começou a atrapalhar meu sono. Sério? E aí eu comecei a ter um distúrbio, né? Não dormia bem, acordava chorando, ficava bem emocionada. No momento que minha mãe fez essa descoberta, me falou, né, sobre isso, eu deixei bem claro a ela que nada iria mudar entre a gente, que o nosso amor, nosso laço, nosso vínculo já tinha sido formado e o meu respeito por ela era muito grande. Imagina a pessoa que você não foi gerada por ela, ela doar a vida dela. Minha mãe doou a vida dela para mim. Minha mãe mora comigo, ela me criou e depois, quando meu pai faleceu, trouxe ela para mim e ela mora comigo. Meu pai faleceu há 24 anos. Então, assim, a minha mãe, ela faz totalmente parte da minha vida. Uau. Totalmente parte da minha vida. E eu tenho uma gratidão imensa pela vida dela. Porque você cuidar de alguém, né? Imagina, é um amor duplo. Um amor duplo. Porque ela amou alguém que não saiu do ventre dela como se fosse filha. Um amor tão intenso que eu nunca percebi. Que você nunca notou. Nunca percebi. E o meu pai faleceu e fez esse pedido para que eu não soubesse. E toda a família respeitou ele. Uau. Então. Ô, Bia, e como que você soube da sua irmã que ela era adotada? Ela falou pra você? Ela veio mocinha, né? Ela veio com ela veio 9 mocinha. anos. Então, ela já veio com essa história e nós, da família, já a recebemos assim, já sabíamos, né, de toda essa história. Então, você ganhou uma irmã mais velha Isso. e você era pequena e Isso, ganhou uma era irmã mais pequenininha velha. e ganhei uma irmã mais velha. Ah, que legal. E aí, o que aconteceu? Que coração dos seus pais, Pensa. hein? Que coração. São pessoas, assim, maravilhosas. Meu Deus, maravilhosas. que lindo. E aí, o que aconteceu? Eu, né, fiquei mais 3 meses lá nesse distúrbio, dorme, não dorme, quem é minha referência, quem não é, pareço com quem. Aí, um dia em casa, né, o meu marido falou assim, olha, eu não aguento mais ver você Sofrendo. desse jeito. Então, eu vou resolver isso hoje. Nossa, assim, vamos descobrir hoje. Só que eu coloquei a história um pouquinho pra frente. Antes eu tenho que falar um negócio para poder encaixar isso. Tá. Gente, TV é assim, né? A gente vai... É, isso mesmo. Eu vou voltar um pouquinho. Muito triste, não dormindo. Eu vim trabalhar um dia e eu recebi um secretário Eu lembro, você falou isso. um secretário de saúde aqui na instituição. E você trabalhando, executando o seu papel. Uma pessoa muito querida, que já tinha vindo aqui outras vezes. Lígia, e por Deus que está no céu, eu senti no meu coração de contar minha história para ele, porque ele era de Campos do Jordão, Uau. que é a cidade que eu nasci. E aí eu peguei e falei assim, depois que o senhor gravar, eu posso falar um pouquinho com o senhor? Ele falou, claro, Bia, claro que pode, você é uma querida, gosto demais de você, vamos conversar. Aí ele sentou ali na minha sala, eu falei, então, eu descobri recentemente que eu sou uma filha adotiva, não me sinto assim, mas sou. E a minha mãe era enfermeira de um hospital que foi desativado em Campos do Jordão. É um hospital que os andarilhos entraram, pegaram toda a documentação, esse hospital não existe mais. Uau. Então, não tenho. E o pouco que a minha mãe me contou que ela sabia, ela só falou que eu parecia muito com a minha mãe, era uma filha muito parecida. Hoje, né, nos dias de hoje, eu lembro muito a minha mãe quando ela deu à luz. E que ela não sabia o primeiro nome e sabia que ela era uma enfermeira. E sabia o hospital que eu tinha nascido, o ano, o mês, porque depois eu vinha descobrir que eu nasci no mês, um mês depois, né? Meu registro não saiu na mesma data. Entendi. Ele olhou para mim, Lígia, e falou assim, olha, Bia,
eu tô tão emocionado, você pode me dar uma semana? Eu não queria falar sobre esse assunto com você agora. Mas eu vou te ligar. Eu falei, meu Deus. Bia, imagina o seu coração, porque você já não dormia direito. Eu já não dormia. Noite. Pensa a situação. Com essa novidade, o homem ainda fala, me dá uma semana, meu senhor. Eu falei, meu Deus do céu, agora... Eu falei, será que ele tá bem? Será que ele ficou emocionado? Ou será que ele não pode, né? O que aconteceu? Mas tá bom. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos. O Senhor pediu para eu falar para ele. O Senhor pediu para eu contar para ele. E agora o Senhor está pedindo para ele falar para eu esperar. E eu vou esperar. Amém. E aí eu esperei, só que 3 dias depois ele me ligou e perguntou se podia passar na instituição de ensino, no Unifunvic. Eu falei que poderia, que eu estava na minha sala, que ele poderia me procurar. E aí foi isso que aconteceu. Ele me procurou e falou, Bia, esse papel aqui, ó, tá o nome da sua mãe, você tem 3 irmãos. Uau, ele foi um detetive na sua vida. Foi um detetive. E 2 irmãs. Você tem um padrasto e a sua mãe tem uma loja em Campos do Jordão, no Capivari. Tá tudo aqui. Deus levou você até onde eu estava e eu tô trazendo o que Deus mandou para você. Agora é com você. Você vê o que você vai fazer. Uau, Bia. E aí, ele trouxe toda a informação. Com tão pouco que eu sabia, ele era funcionário desse hospital na época que eu nasci. Então ele lembra. Lembra. E como Campos é muito pequeno, é uma história que ficou muito presente. E Deus colocou... Lígia, Deus é perfeito, maravilhoso. Ele esperou eu me preparar para isso. Ele esperou as pessoas se prepararem para isso. O cenário, né? Eu não sabia nada, a não ser que ela era uma enfermeira e que ela trabalhava no hospital em Campos. Uau. Eu nunca ia descobrir se não fosse Deus. Sim. E Deus preparou toda essa história e me devolveu. Ele entregou nas minhas mãos. E assim. não é um tempo de tecnologia que se linka as pessoas, né? Assim. Não. Ele falou, filha, tá aqui. Agora você vê o que você vai fazer com isso. E aí eu falei, ufa, meu Deus, Deus é... Deus, nesse momento, o meu pensamento foi, Deus me guardou desde o ventre da minha mãe. Porque Ele escolheu a minha mãe, Ele escolheu as pessoas para quem eu fui. Ele fez meu trajeto até aqui, Ele tem um propósito na minha vida. Ô, Bia, mas olha que lindo esse seu mindset, esse seu pensamento. Porque por mais que você não dormia, por mais que parece que o chão perde o chão com essa novidade, sim. Mas você sempre teve um pensamento de abundância. Exatamente. Eu fui escolhida por Deus para ser entregue para essa família. Sim. Mas depois do intervalo que nós vamos chamar e continuar essa história. Toma mais um pouquinho de água, você vai ver o enredo dessa história. Fica a dica, volta logo, tá? Te espero. E aí, mulherada, tá animada com essa história? Eu tô aqui entrando e viajando junto com a Bia. E nós paramos na parte que ela pegou toda a informação, assim, da família e que você se viu abençoada, mesmo apesar de tudo isso. Sim, muito. O seu pensamento foi: como eu sou abençoada porque Deus preparou um pai, uma mãe, uma família que me criou, que me acolheu. Isso. Mas eu tenho uma outra família. Exatamente. E aí? E aí eu falei, meu Deus, agora eu perdi um pouco a referência, porque a gente fica com aquela curiosidade de saber quem são essas pessoas, né? E o que aconteceu. Porque até então eu sabia da minha mãe, mas eu queria escutar também essas outras pessoas. Mas a minha gratidão a Deus, Lígia, foi tão grande, tão foi um encontro. Na verdade, eu acho que eu me conectei ainda mais com Deus. Uau. Foi uma forma de Deus falar assim: vem, filha, que eu tô com você desde o início. Nunca te abandonei. Nunca te abandonei, eu tive com você desde o início. Uau. Eu te carreguei. Que lindo. Eu te carreguei. E aí, eu, com essas informações, aí eu volto naquele assunto do meu marido. Ele acordou numa manhã e eu estava bem emocionada esse dia. Eu falei, poxa vida, queria tanto saber quem são, né? E eu não tinha dormido bem à noite e chorando muito. E aí ele falou, eu vou resolver isso hoje. Eu vou pegar o endereço e eu vou lá conversar com ela. Eu falei, você não vai fazer isso? Ele, vou. E ele foi. E ele pegou mesmo.
Pegou. E Subiu aí a serra. subiu a serra, era uma manhã, e foi tão assim, né? Eu me preparando para vir para a faculdade também, e daqui a pouco ele me ligou e falou: olha, tô com a sua mãe, tô descendo com ela, já conversei com ela, realmente ela tá naquela loja Bia do que céu. o rapaz falou, a sua mãe se emocionou muito, a hora que eu falei que eu era seu marido e se ela tinha uma filha, e ela se emocionou muito, e eu vim até descendo, quando eu cheguei no portal de Campos, ela me ligou, eu voltei, e ela quer te ver hoje, eu tô descendo com ela, sua mãe tá bem emocionada, bem emocionada. Bia, e aí? E aí ela chegou, né, na minha Mas aí casa. você tinha conversado com a sua mãe, que te criou? Então, como que foi? Eu conversei isso com a minha mãe, e minha mãe, uma pessoa minha mãe muito correta, muito, filha, é um direito seu, você tem o direito de descobrir a sua história. Você nunca vai me magoar, porque a minha preocupação era magoar ela, né? Sim. E ela falou: filha, você nunca vai me magoar, pode procurar a sua história, eu vou estar te apoiando. Só que daí eu não sabia como essa mãe ia chegar, então eu falei: mãe, eu preciso desse momento com ela. Ela tá vindo, a senhora pode sair um pouco? Eu quero encontrar com a minha mãe também. E eu preciso, eu e ela tá junto, eu preciso conversar com ela. E aí esse encontro, ele chegou, minha mãe muito emocionada. Foi na sua casa? Na minha casa. Muito emocionada, uma linda, uma mulher assim, que lutou, batalhou com a vida, sabe? E a vida não foi fácil para ela. Imagina. Não foi fácil. Imagina. Não foi. E ela ficou muito emocionada, eu sou muito parecida com ela, muito. Eu acho que eu sou uma das filhas que mais se parece com ela. É mesmo? Quando ela foi chegando assim, você já foi... Porque nós mulheres somos assim, a gente analisa. Eu não consegui... Eu até me estranhei, eu fiquei anestesiada de uma forma que eu não tinha reação. Eu não conseguia chorar, não conseguia sorrir. É mesmo, não Bia? conseguia abraçar. Ai, não acredito. Eu falei: meu Deus. A primeiro momento eu falei: meu Deus, eu queria essa história. E agora? Porque eu tinha aquela referência da minha mãe que me criou. E aí chegou essa mãe e eu, meu Deus, ela é minha mãe agora. E aí eu fiquei anestesiada. Eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí ela me abraçou, muito emocionada, né? E aí nós conversamos. A minha mãe teve uma vida muito sofrida, né? Ela já tinha uma filha de 2 aninhos, que é a minha irmã mais velha. E aí veio eu. E foi assim, eu nunca quis entrar de fato nos detalhes, porque eu acredito que o que Deus faz é o que deveria ser, Ele escreveu aquilo. Então eu nunca quis entrar nos detalhes nem dela e nem da minha mãe. O que importa é o que Deus criou e a situação que Ele gerou. As dores, eu acho que a gente não tem que mexer. Sim, ia mexer em feridas desnecessariamente. Isso. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher que criou os meus irmãos com excelência. São pessoas do bem, são pessoas... Eu tenho um irmão lindo, maravilhoso. Eu tenho uma irmã enfermeira linda. E eu tenho uma irmã caçula brava, mas brava, super brava. E às vezes a gente ainda tenta se conectar, mas nós não fomos criadas juntas, então... Nós viemos de histórias diferentes. Sim. Então, algumas coisas nós batemos de frente como irmãs, né? Nós somos uma família, assim. Eu acho que vocês são uma família de verdade. Eu tenho a minha irmã mais velha, muito firme, muito séria, se posiciona muito nas decisões. E Deus está cuidando, como Ele cuidou do meu encontro com a minha mãe. O meu irmão mais manso, mais tranquilo, mas muito acolhedor, né? Eu tenho ele assim, Você se identificou? Me identifico muito com ele, né? E me identifico muito com ele. E as minhas irmãs, a gente está naquele ajuste, né? De repente, quem é essa moça que chegou de conceito diferente, criação diferente, pensamentos diferentes? Isso choca. Isso é complicado, né? Sim. Eu também me posiciono muito no que eu quero, sou teimosa, e minhas irmãs também são. Então, isso é uma coisa que a gente está ajustando. E a minha mãe, uma mulher que encontrou um homem maravilhoso que Deus colocou na vida dela e que criou esses 3 filhos dela. É um homem de caráter, um homem humano, um homem que me acolheu como filha agora que eu cheguei. Uau, que legal! E eu sempre deixando claro que eu tenho meu paizinho, que Deus já levou, mas ele é um homem maravilhoso, sabe, assim que você olha para ele e dá vontade de você ficar pertinho. E minha mãe, uma mulher de posições muito forte, muito firme,
lutou muito para criar esses filhos, Imagino. lutou pela família e Deus me devolveu para ela, Lígia. E quando você... Deus me devolveu de uma forma que ela até falou uma vez que ela estava dentro de um culto e ela carregou minha mãe. Eu imagino, é outra que sofreu muito. Imagina você carregar isso nas costas, sem saber onde sua filha está por 38 anos. Não sei os motivos que levou a isso, mas você já pensou as dores que essa mulher carregou? Quanto que ela chorou aos pés do Senhor? Muito. 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 E ela falou para mim, filha, um dia eu estava num culto e uma mulher estava pregando e ela olhou para mim e falou assim, Deus vai te devolver aquilo que não está do seu lado, mas Deus está cuidando, Ele pede para você ficar tranquila, porque é no tempo certo, é no tempo de Deus, Ele vai te devolver. Que lindo. E ela falou isso para mim e ela fala isso sempre para mim. Hoje nós temos uma rotina, eu tenho 2 mães. Então. Sou super abençoada, não tem ciúme, as 2 são maduras. Elas conversam? Muito, conversam. Minha mãe que me criou muito doce, minha mãe que é minha genitora, o amor da minha vida também, 2 amores que Deus me deu, uma mulher sensata também. E, sabe, assim, trocam experiências. Então, hoje eu posso jantar na casa de uma, almoçar na casa de outra. Que delícia. Esses dias mesmo foi aniversário da minha mãe, levei ela para almoçar, nós 2. E a gente tenta criar. O que eu digo é assim, não vamos tentar viver o que passou. Sim. Vamos viver daqui para frente. Uau. O que passou, Deus cuidou. Isso é muito sábio. Não Isso é? é muito sábio. O que passou, Deus cuidou. Deus protegeu, Deus cuidou, Deus direcionou. Sim. Daqui para frente a gente pode fazer a nossa história, né? E nisso tudo, o amor de Deus, a presença dele, o acolhimento do Senhor teve presente nisso tudo, Lígia. Eu acredito que ele tem um propósito grande na minha vida que eu tenho tentado descobrir todos os dias. Ele me colocou numa casa para dirigir uma equipe, né, uma equipe de colaboradores, onde é uma casa que serve ao Senhor. Eu cuido de pessoas, apresentadores que servem ao Senhor. E Ele tem feito da minha vida todos os dias um aprendizado de gratidão, de perdão, de entender a situação e não questionar. Porque Ele sabe tudo, o momento, a hora. Ele é o princípio e o fim, Ele é tudo, né? E que lindo que é a sua fé. Independente de qual é a igreja que se vá, mas sim em quem se crê. Quem se crê. Em quem se crê. Então, esse Jesus que preparou todo o seu trajeto e cuidou como a menina dos olhos. Sim, sempre, sempre. E eu já passei algumas situações, que isso a gente fala num outro programa, mas todas as situações eu senti o Senhor me segurando. Filha, eu tô aqui, eu sempre estive do seu lado. Nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. Eu escolhi os melhores para estar com você. Eu tô segurando as suas mãos. Eu tô te guiando. Às vezes eu tenho um momento meu assim de fechar os meus olhos e me conectar com o Senhor. Eu preciso disso, às vezes. Sim, a gente precisa, né, Lígia? Todos nós. A gente precisa. Todos. Tem algumas pessoas que eu converso com muitas pessoas e às vezes eu sinto isso, principalmente aqui. Pessoas que às vezes têm dificuldade dessa conexão. Sim. Mas é tão simples, porque o Senhor só está esperando você permitir. Só. E eu permiti que Ele direcionasse a minha vida. Não foi tudo perfeito? Não. Eu errei e eu estou aprendendo todos os dias. Eu não sou perfeita, eu tenho várias falhas. Como mãe, como a gente falha? Como a gente falha como mãe. Como mãe. Como mãe. Como avó, como eu falho. Como filha, como filha, como eu falho. Mas eu permito que o Senhor entre no meu coração e me faça liberar o perdão, o acolhimento. Eu me permito sentir a presença do Senhor. Bia, eu digo que o perdão, ele é uma questão de decisão. Sim. Não é um sentimento. Não é um sentimento. E quando você soube da sua mãe e viu ela, você explanou esse perdão ou não? Já havia isso dentro do seu coração? Não, na verdade nem existiu essa questão de perdoar ou não. Não precisou nem perdoar. Não precisou, porque foi tão direcionado por Deus, foi tão entregue pelas mãos do Senhor, que
quando vem de Deus, não existe perdão, não existe questionamento. Eu tenho uma frase que fala assim, ó, seja tão nobre ao ponto de você não precisar perdoar. Exatamente, é isso, você falou tudo, é isso. É um sentimento tão nobre, eu tenho um amor pelas duas hoje, eu me sinto tão privilegiada por Deus. Por ter duas. Naquele momento, a minha mãe não conseguiu, não pôde estar comigo, mas hoje ela pode. Hoje o Senhor me devolveu ela e hoje eu sou privilegiada porque eu tenho duas mulheres que me amam. E quantos anos tem sua mãe mais nova? Que Minha você mãe está descobriu? com 65 anos. E a minha mãe, 73, né? 73 anos. Dona Inês e Dona Vandira. Um beijo para vocês, Dona Inês, Dona Vandira. Duas mulheres abençoadas pelo Senhor e usadas por Ele. E depois que você teve esse encontro com a sua mãe, você conseguiu dormir? Como um sempre neném. Dormir como um bebê. Aliás, eu preciso até dormir menos agora. Dormindo super bem. É que assim, eu acredito que tem algumas coisas na vida da gente que tem que ser ajustada. Total. Né? Sim. Quando tem coisas mal resolvidas, a gente precisa, Lígia, não é? A gente precisa. A gente precisa, mesmo que doa, que vá machucar. Medo, né? De repente um medo. Será que eu vou atrás? Será que eu não vou? Exatamente. Mas foi tudo planejado pelo Senhor. Então, nessa história, ela só tem envolvimento de amor, gratidão, tem o sofrimento da minha mãe, que sabia que é uma coisa que eu não tenho ideia do tanto que essa mulher sofreu por ter... ver que estava faltando uma pecinha ali dentro da família dela. Sim. Aonde está aquela pecinha? Vê lá os 3 filhos, está faltando uma, Isso. Né? Aonde está aquela pecinha? Sim. Será que ela se alimentou? Será que ela dormiu? Então, assim, existe, né, esse sofrimento. E do outro lado, Deus colocou num lar onde já não ia ter uma criança mais. As pessoas que me acolheram ali eram pessoas que Deus falou, olha, não deu, mas está aqui. Cuida. Ama, né? Ensina o caminho, tá aqui, que eu estou entregando. E no momento certo Deus falou, agora vamos compartilhar esse amor. Eu estou devolvendo você para sua genitora, para sua mãe, porque você pensa, o alívio dessa mãe, na hora que ela falou, eu achei minha filha. Meu Deus. Minha filha é uma mulher que trabalha, e na mesma hora ela quis te ver, ela não parou para pensar. Não, na mesma hora que ela ficou sabendo, meu marido falou, olha, vamos marcar para a senhora ir. Ele saiu com o carro, a hora que ele chegou, não volta que eu quero ver minha filha. Uau. Então, assim, foi uma coisa, foi tudo planejado. Uma história, assim, de 38 anos, quase 40 anos, planejada por Deus, né? Ô, Bia, e aí é uma opinião que eu quero saber sua. É sábio falar para a criança desde pequena que ela é adotada? Na sua opinião? Olha, eu acredito, eu tenho essas duas versões, né? Eu tenho a minha irmã, que sempre soube, que veio pequenininha, ela veio com 9 anos. Então ela sabia, mas já sabia, contexto, né? Sim. E depois eu conheci histórias de outras pessoas, tá? Isso é muito relativo. Ah, tá. Depende Não é uma regra. Não é uma regra. Depende de como é a convivência. Para mim, foi interessante saber com 38 anos. Entendi. Eu não sei como eu iria reagir com a imaturidade. Porque se me falassem com 15, 16 anos. Agora, um bebê, quando ele pega, eu acho que é interessante falar assim, Lígia. Entendi. Desde pequenininho, ele crescendo. Você veio daqui, não saiu da barriga, saiu sabendo do que coração. ele tem uma história, né? E contando para ele isso. Porque, gente, foi uma surpresa tão grande que eu quase caí dura. Eu imagino. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu e que oportunidade linda que o Senhor me deu de encontrar essa mãe. E se eu não tivesse? Exatamente. Como seria essa cabeça? Uma lacuna até hoje. Por isso que eu te falo, é relativo, né? Talvez pelo medo dos meus pais de falar, olha, filha, você não é nossa e de repente eu querer já sair, isso criar uma revolta. Eu acho que é uma situação muito complicada, delicada, tem que ser tudo muito preparado. Ô Bia, agora eu quero que você dá um recadinho para aquelas mãezinhas, tanto a do coração, quanto as mãezinhas que já perderam filho, estão tentando engravidar, mas com essa sua história, tanto de ser mãe, de ser avó, de ser uma filha adotada pelo coração, pelos planos de Deus.
Que recado se dá para essa mãe que está vendo essas comemorações aí do Dia das Mães e vê sua casa vazia ou não tão vazia, porque tem casos de mães que já têm o filho, mas não conseguem engravidar mais. Exatamente. E quer uma mesa cheia, uma casa cheia de filho. Que recado se dá para essa mãe? Então, Lígia, eu acho que o primeiro passo para essas mãezinhas é as que estão no sofrimento, de querer engravidar, aquela ansiedade. Descansa no Senhor. Uau! Descansa no Senhor. Ele sabe o momento, Ele sabe a hora e Ele vai colocar tudo no seu lugar. Exatamente. Descansa no Senhor. E para as mães que estão com os filhos, né, rodeados, as avós que são as segundas mamães, né? Sim. Olha, gente, não deixa passar nenhum momento, porque a nossa vida aqui é tão passageira. Muito passageira. Então, assim, brinca, rola, joga bola, faz receitinha de bolo. Ai, que delícia! Não é? Seja melhor dentro do que você pode. Na sua realidade. Na sua realidade. Não é a realidade da moça lá do Instagram, da internet ou até da TV. Exatamente, é na sua realidade. Na sua realidade. Porque tem uma questão agora, essa questão da tecnologia, as pessoas ficam vendo algumas situações. Se comparando. A gente tem a nossa história. Isso. E a nossa história tem que ser respeitada, né? Às vezes você não tem todo aquele tempo para estar ali, mas quando você tiver, leia um livro, escute o que ele tem a dizer. Curta os momentos. Curta os momentos, é isso. Ai, que lindo. Eu acho que não tem receita para ser mãe, ser avó, ser filha. Eu acho que tem a conexão, os momentos, né? Ai, Bia, obrigada, viu? O nosso programa está chegando ao fim. Eu que e eu agradeço. só tenho para agradecer. Que história de encher os nossos olhos de lágrima, o nosso coração de esperança, de amor e repensar. Uau! Perdão, amor, gratidão. Gratidão. São escolhas. Gratidão a Deus, escolhas, sempre. porque poderia ter escolhido outros caminhos. Exatamente. Mas por uma escolha sua, você escolheu isso. Exatamente. E estar transbordando isso para tantos lares, para tantas mães, tantos corações. Sem questionamento, sem rancor, só gratidão a Deus e por Ele ter me escolhido como essa filhinha dele tão especial, né? E eu quero também agradecer a cada parceiro, desde quem me veste, quem cuida de mim, do cabelo, maquiagem, desse cenário maravilhoso. E para você que é mãe, um feliz Dia das Mães. Como a Bia disse, curta os seus filhos, curta os seus netos, são nas coisas simples que criamos memórias afetivas que vai durar uma eternidade. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau!